Fala traders! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Glauco Melo, eu sou operador de mercado, opero no mercado internacional e no mercado da B3 há vários anos e tenho nos últimos anos ajudado centenas de pessoas a entenderem mais como é que a análise técnica funciona, o price action funciona, mas de um jeito muito simples, sem tentar complicar e falando um português que todo mundo entende. Você vai ver que você não precisa criar um monte de nome em inglês para entender o que é análise técnica e muito menos decorar várias teorias de mercado. Só precisa entender que o mercado é oferta e demanda, saber identificar uma tendência, identificar aonde está uma liquidez favorável para você. Aqui nesse canal, inclusive, já tem vídeos falando sobre como é que funciona a liquidez, como é que você interpreta a teu favor. E se você souber isso e tiver controle emocional, você pode ter certeza, você vai conseguir entrar no melhor momento do mercado, pegar tendências maravilhosas, conseguir um bom payoff. Então, se você não me conhece, já clica aqui em se inscrever nesse canal, encaminha esse vídeo para aquele teu amigo trader, para aquela tua amiga trader que não está conseguindo ter resultado, justamente porque acha que tem que achar um setup milagroso, aquela média móvel que nunca vai falhar, e é justamente o contrário. Você precisa doutrinar o teu comportamento e a tua leitura. Entenda o seguinte, o gráfico a todo dia ele está te contando uma história, e a maioria dos indicadores que você tenta usar no gráfico ele não vai funcionar, justamente porque o mercado muda de frequência e de amplitude todo santo dia. Então a melhor coisa que você pode fazer, igual a mim e os meus alunos que estão comigo, é entender a história que o preço está te contando. Porque se você entende essa história, você vai saber sim onde o preço está mais caro, onde o preço está mais barato, e você vai usar isso a teu favor. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como é que você vai identificar estruturas de reversão que são válidas e estruturas que não são válidas para você usar a teu favor quando você estiver operando. As reversões de movimento, elas podem ser a tua maior aliada se você souber como usar elas, principalmente quando você encontrar reversões de movimento a favor da tendência. Então, nem pisca não, dá uma olhada no que eu vou te mostrar aqui, olha na tela que eu vou te mostrar como é que você identifica uma reversão que ela é verdadeira e uma reversão falsa para você evitar um monte de stop à toa aí quando você estiver operando. Dá uma olhada aqui na tela. Olha só, primeiro eu quero fazer um desenho para você antes de mostrar alguns exemplos aqui no gráfico, e depois que esse vídeo acabar, você vai fazer um dever de casa. Você vai procurar essas estruturas no ativo que você gosta de operar e você vai constatar isso com os teus próprios olhos. Olha só, o que é uma estrutura de reversão? Quando você tem algum tipo de tendência acontecendo no mercado, vamos imaginar que o mercado está numa tendência de baixa. Muita gente acha que o fato do mercado começar a fazer um retorno, para alvos superiores torna ele um mercado de alta. Eu já expliquei aqui em vídeos desse canal que na verdade isso daqui é uma captura de liquidez interna para que o movimento continue descendente. Agora, quando você consegue identificar estruturas de reversão, você consegue saber aonde os vendedores numa tendência de baixa estão perdendo força e os compradores estão começando a ganhar mais força. O grande problema que eu vejo no varejo é que quando o varejo vê uma forte tendência de baixa, como essa, por exemplo, o varejo sempre tenta adivinhar fundo de movimento. Muita gente tenta comprar achando que se conseguir adivinhar aquele fundo, vai pegar uma pernada de reversão gigantesca. Mas isso é errado, porque ninguém consegue adivinhar isso no mercado. Agora, a estrutura do preço, ela sempre vai te dizer. Eu gosto muito de uma frase que eu li no livro, onde o autor fala, a estrutura do preço, ela nunca vai mentir. Então, se você vê um mercado que está numa tendência de baixa e o preço começa a falhar aqui, a continuidade, o que alguns autores chamam de falha de pullback, o mercado faz um pullback, onde o objetivo deveria ser romper mínimas, ele falha esse pullback e ele começa a voltar para o topo. Tem muita gente que fala por aí que isso aqui também é uma estrutura de reversão, mas isso não é verdade, porque esse movimento aqui nada mais é do que uma onda de baixa, só que de menor proporção. Tem gente que fala que isso aqui é um ombro, cabeça ombro, que o mercado vai subir, isso também não tem nada a ver e não se encaixa na estrutura do preço. O mais correto é, quando você vê o preço fazendo esse tipo de estrutura aqui, de que ele falhou esse pullback, naturalmente nesse topo aqui, vou desenhar para vocês, nesse topo aqui a gente tem regiões de liquidez interna. Essas regiões eu já mostrei em vídeos anteriores, elas são propícias para que os vendedores voltem a aparecer novamente. Por quê? Porque todo vendedor quer vender mais caro. Então essa região que tem muita ordem de compra, os vendedores vão adorar, porque eles vão entrar aqui e vão vender mais caro e aí o varejão é estopado. Agora,
Quando você vê o mercado consumir, ou o institucional, ou o preço, né, que é como você chame, né, de forma composta aqui o movimento do preço, quando você vê o preço romper esse tipo de região, ele já falhou ali o pullback, e você vê o mercado voltando para testar, seja o gatilho do topo anterior, ou seja uma região de 50% dessa pernada de alta, e ele volta a subir, aqui a gente tem uma espécie de onda ABC. Nesse momento, exatamente nesse momento, quando existe a quebra dessa segunda estrutura aqui, você está autorizado a pensar em compras contra aquela tendência principal. Por quê, Glauco? Porque houve uma reversão válida e porque a partir de agora tudo que está aqui para baixo vai ser região de liquidez interna, ou seja, aqui para baixo agora, quando o mercado começar a subir, né, tá subindo, tá comprando, o que tem para baixo? Ordens de venda. Então aqui na parte inferior, nesse retângulo que está representando isso, a gente tem aqui, ó, vários contratos de venda. Então todo comprador que está aqui jogando, tentando jogar o preço para cima, ele vai querer voltar aqui para capturar parte dessa oferta vendedora para que o preço continue. Aí a gente tem região de liquidez interna, aqui em cima, região de liquidez externa. Mas tudo isso nasceu justamente da leitura de uma reversão de tendência. Aí você pode falar assim, Glauco, eu ainda não entendi. Desenha aí para mim o que é uma reversão de tendência válida e o que é uma reversão de tendência inválida. Então preste atenção que eu vou desenhar aqui para você os dois exemplos. Se o gráfico faz esse tipo de movimento, ele está caindo numa tendência de baixa, caindo, e o preço rompe topo, isso aqui não é uma reversão de tendência. Isso aqui pode ser apenas uma captura de oferta numa região onde o mercado está mais caro para o preço continuar. Então, muito cuidado. Nesse caso aqui, você tem que estar procurando por vendas aonde o preço está mais caro e não por compras. Agora, isso aqui é uma reversão inválida, né? A maior parte do varejo acaba fazendo o seguinte, né? Nesses casos aqui, parte do varejo coloca aqui uma linha no topo anterior e acaba acreditando que somente o fato do mercado romper o topo anterior é válido para ele entrar comprado. E aí você está comprando caro demais porque o preço já está vindo lá de baixo, paga muito caro e o mercado volta e te estopa muito fácil. Existem dois tipos de padrões que eu gosto muito de reversão de tendência. O primeiro, que é o padrão mais clássico, é esse aqui, ó. É quando o mercado vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes e aí o preço quebra uma estrutura e aí ele volta para testar gatilhos anteriores. Reparem que ele chegou a renovar fundo. Ele consumiu liquidez interna, onde ele deveria voltar a descer novamente, mas aí o preço ou segura em gatilhos anteriores ou em regiões de 50% para voltar a subir. Então aqui você tem uma estrutura de reversão, seja ela no gráfico de 1 minuto, de 5 minutos. Claro que quanto menor for o tempo gráfico, mais cedo você vai conseguir identificar isso. Essa é uma estrutura muito clássica. Agora existe essa outra estrutura aqui que eu vou desenhar para vocês, que é justamente uma estrutura comum, inclusive nos mercados internacionais acontece muito isso devido à grande oferta de liquidez que tem no mercado internacional, que é um assunto para um outro vídeo. A gente vai comparar qual a diferença de oferta na B3 e oferta para o mercado internacional. Digita aqui embaixo desse vídeo se você quer que eu faça um vídeo sobre esse, explicando para você a diferença entre a B3 e o mercado internacional e por que tanta gente diz que o mercado internacional é mais técnico que a B3. Eu vou fazer um vídeo, eu vou te explicar nos mínimos detalhes por que isso acontece. Mas voltando aqui ao assunto, essa rejeição aqui, quando o preço faz aquela falha de pullback que eu desenhei para vocês e ele quebra a estrutura e volta para testar, essa também é uma reversão de tendência. Então nós temos dois modelos de reversão de tendência, essa aqui e o outro modelo que eu desenhei para vocês que está aqui. Esses dois modelos são modelos válidos que você pode procurar no teu gráfico para entrar depois, óbvio, né, sem tentar antecipar, sem ansiedade, você só vai entrar depois que a estrutura estiver concretizada. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês aqui no gráfico, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui, ó. Presta atenção que o preço, ele vinha numa tendência de baixa, aqui, ó. O mercado vem caindo, fazendo topos e fundos descendentes, consumindo liquidez externa, liquidez interna, liquidez externa, tudo lindo. Aí ele faz um novo fundo de movimento. Tudo isso aqui é uma mesma onda. Aquele fundo ali, sempre que o mercado faz esses movimentos, a dica que eu dou para vocês é que vocês marquem topo da estrutura. Então você vai marcar aqui o topo dessa estrutura, igual eu tô marcando, e você vai marcar aqui também o fundo dessa estrutura, igual eu tô marcando aqui, tá? Então você marca topo, marca fundo. Nesse caso aqui, você percebe que o preço, ele renova fundo, mas ele não consegue renovar fundo novamente. Repara que ele usa justamente o fundo anterior como ponto de suporte.
suporte. Aqui a gente tem uma falha de pullback. Qual vai ser o meu topo de referência? O mesmo topo da estrutura. Então, quando o preço rompe esse topo nesse movimento e faz um novo teste, aí você pode inclusive trazer essa linha aqui para frente. Aqui a gente tem a largada de uma reversão de tendência, que era o que eu estava mostrando para vocês. É justamente aquele movimento que eu desenhei para vocês agora há pouco. Então, você tem que olhar aqui para novas oportunidades de compra. Aí você vai ver que o mercado ele desenvolve aqui uma tendência de alta, dando alvos aqui muito bons, e aí depois provavelmente vai acontecer reversão. O mercado faz isso a todo momento, tá, gente? Reversão de alta para baixa, reversão de baixa para alta, a todo momento ele tá fazendo. Então, se você aprender essa dica que eu tô te dando e colocar no teu gráfico, pode ter certeza, você vai fazer trades muito lucrativos. Então, eu desejo para vocês excelentes gains no mercado e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Digita aqui nesse vídeo o que você achou dessa dica, o que você quer ver que eu traga aqui nos próximos vídeos, que eu vou ler todos os comentários e vou responder. Até lá!